Olá! Bem-vindos ao Café com Pimenta. Hoje nós vamos conversar com uma pedagoga que ajudou a abrir caminhos para a comunidade surda no serviço público. O nome dela é Mônica Astuto. Há mais de 20 anos, ela passou no concurso público da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e ultrapassou barreiras e preconceitos e conseguiu assumir o cargo. Ela é surda, tem surdez profunda, sabe língua de sinais e é oralizada. Bem-vinda, é um prazer ter você aqui, é um prazer estar aqui. Qual é o seu sinal? Meu sinal é esse. Ah, por quê? Porque eu sou inteligente e simpática. E amo leitura. Amava aqueles gibis de criança da Turma da Mônica, que tem o mesmo nome que eu, e o sinal dela é esse. Então, trocaram o lado do sinal e me deram esse sinal. É, realmente, a Mônica dos quadrinhos é muito inteligente também. É verdade. E brava também. Você é assim também? É, mais ou menos. Eu me enfezo com algumas coisas erradas, então eu luto e corro atrás. Nunca desisto, nunca. Eu sou muito persistente, corro atrás de tudo e trabalho. É o seu amor pela educação, né? Sim, amo, sou apaixonada pela educação. Eu acredito que a educação é o caminho para a cidadania e para os surdos evoluírem. Ah, eu também sou apaixonado e acredito que o ensino de qualidade é o caminho. Agora nós temos a Aline, que é a nossa intérprete, mas ela não vai fazer língua de sinais, ela vai fazer a nossa voz para os ouvintes que estão assistindo e a gente conversa em língua de sinais. Tudo bem? Tudo bem. Você passou no concurso, não foi? Você disputou com ouvintes como única surda. Como foi essa disputa? Como foi isso? Antigamente era muito mais difícil. Não tinham surdos formados, capacitados na época. E não tinha a lei também. Então o concurso era mais focado para os ouvintes. E eu tive a coragem de fazer a prova como igual. Mas a prova não tinha nenhuma adaptação, a lei não existia. Eu fui com a cara e com a coragem e passei até na sorte, porque eu estudei bastante, inclusive. A lei veio depois, mais ou menos em 94. Tiveram as políticas públicas, a luta pelos direitos humanos. E aí a gente conseguiu a lei, eu lembro do número, 2111/94. É uma lei municipal que diz que, em qualquer local, o concurso público deve reservar vaga aos deficientes físicos, visuais e auditivos. Mas a prova não era adaptada. Eu fiz essa prova antes, disputei com ouvintes. E como você conseguiu? Eu consegui assim, foi bem difícil, não foi fácil. Eu passei na prova, mas a dificuldade veio depois, que foi na hora da perícia e do exame médico. Antes de tomar a posse, tem a avaliação médica. Eles pedem vários exames e falaram, não, você é surda, será que você é capaz de ensinar? Como que você vai conseguir fazer isso? Então, me mandaram fazer vários exames para comprovar a minha surdez profunda, como audiometria, laudos médicos, laudos neurológicos, para provar que eu tinha capacidade intelectual, enfim. Foi uma série de preconceitos, parecia que eles não acreditavam que um surdo era capaz. Eu simplesmente acatei isso tudo, fiz o pedido médico e fiz os exames, e mesmo assim eles não toparam. Falaram que eu não era capaz para aquele cargo, que eu nunca seria professora, que eu não poderia ser uma professora surda. Então eu corri muito atrás e é isso. Caramba, e você conseguiu chegar, por isso que você é a Mônica, né? Você não desistiu, você não parou nas situações de preconceito, mas como você tomou posse? O que você fez? Eu corri muito atrás, procurei um advogado, procurei a FENES, procurei outro médico, consegui o laudo, cheguei lá e depois de tanta negativa, eu consegui e agora tem a lei que me assegura que mesmo tendo surdez profunda, eu consigo ocupar o cargo. E o médico finalmente aceitou o laudo. Eu fiquei muito aliviada quando eu consegui tomar posse e me pediram para trabalhar numa escola muito longe, que tinha surdos e crianças com outras deficiências, crianças especiais. E eu comecei a trabalhar lá e depois de um tempo me pediram para ir para outra escola com crianças até um pouco atrasadas, mais velhas. Eu fui a primeira professora surda
de Libras e que ensinava Libras. Eu fui um modelo para aquelas crianças de como elas eram capazes de correr atrás do que elas queriam, que elas poderiam, que elas eram inteligentes o suficiente, e eu consegui ser um modelo como primeira professora surda na época, e até hoje. Até hoje faltam muita coisa para acontecer. Existe a dificuldade de ter professores surdos, mas isso está crescendo. E antes disso tinha problemas. E agora, é tudo igual? Não. Depois disso foi criado um projeto, que foi o IHA, o Instituto Helena Antipoff, que é um polo principal, é a sede do bilinguismo, é uma escola modelo, e a gente usa as duas línguas, o português e a língua de sinais. Tem professores que ensinam metodologia do oralismo, mas eu dou disciplinas como matemática, história, ciências, tudo isso em língua de sinais. Então, as crianças aprendem isso e acabam se desenvolvendo muito bem. Nossa, que interessante. O principal é do 1º ao 5º ano do fundamental e do 6º ao 9º ano na sala de recursos, que é mais um suporte, né? Serve como apoio. E é uma escola inclusiva, enfim. E aí, essas crianças vão para a sala de recursos, usam a língua de sinais como língua de instrução e evoluem. Nossa, que interessante. Mas eu peguei uma coisa que você falou. Você falou que tem outros professores que ensinam o oralismo, né? Sim, porque antigamente era proibido. Mas como é que funciona isso? Como é que é a língua escrita? Porque a língua escrita é obrigatória na prefeitura, português escrito, porque é a maioria, a língua da maioria, né? Então, o português é obrigatório, como antigamente. Falta adaptar só as provas. Faltam que os professores sejam fluentes em língua de sinais. Eu sou a única. Na minha escola, os surdos se desenvolvem, mas em outras escolas, os surdos têm o atraso, tem essa incipiência. Então, foi criado esse projeto da escola bilíngue. Oficinas com laboratórios de língua de sinais foram usadas como modelo para divulgar a língua de sinais, para propagar isso. Mas o importante é chegar nesse ponto, que a maioria pensa que, por exemplo, usar a língua de sinais prejudica o português. Isso é um mito, não é? Sim, é um mito. Que a língua de sinais ela não prejudica o aprendizado do português. Como que é isso? Na verdade, tem que seguir em concomitância o português com a língua de sinais. E isso ajuda até a função neurológica daquela criança a se desenvolver melhor, a usar as duas línguas em concomitância. Independente de existir isso, tem influência, sim, entre uma língua e outra, mas é normal, como o inglês, por exemplo, influencia a nossa sociedade, mas isso é normal, e a evolução vem no bilinguismo, que facilita até a comunicação. É independente da influência. Eu acredito, dizem que a língua de sinais prejudica o português, a maioria das pessoas pensa isso, e a gente tem que falar que isso é um mito. Como que a gente resolve isso, né? O que você gostaria de falar para os professores? Eu acredito que os professores de português têm que conhecer mais profundamente a língua de sinais, a gramática, a estrutura da língua de sinais. Conhecer profundamente a língua, serem fluentes na língua. É necessário isso. Entender claramente que isso é um mito, porque a língua de sinais ela ajuda sim no aprendizado do português. Aprender os conceitos, os significados, a língua. Realmente, as pessoas não estudam isso e é necessário. E depois que você passou no concurso, você vê que precisa da formação continuada, né? Para ter essa prática, sim. E como que a gente faz isso? Como que a educação, a formação continuada funciona? A maioria dos professores faz um concurso, passa no concurso, toma posse, começa a trabalhar, mas não tem uma qualidade na educação especial, uma qualificação especial para a área da surdez. Então, é necessário antes aprender na faculdade a língua de sinais, aprender tudo sobre a área da surdez. E é necessário que tenha sido antes de tomar posse, antes de chegar na instituição. Então, isso tem que mudar. Eu estou muito feliz com isso, porque naquele tempo que a gente fez, em 2002, antes da lei, não existia nada, política pública sobre surdos, não existia nada, era muito dicotômico. E agora, com a lei de Libras, parece que está tudo funcionando, o bilinguismo está existindo, então está bem melhor agora. Realmente, porque antigamente a visão da sociedade em como o surdo era, o surdo era taxado como deficiente, apenas isso. E agora não existe mais. Agora, as pessoas têm um olhar diferenciado com a língua. As pessoas já estão pesquisando, as coisas já estão evoluindo, já tem uma prova que é uma língua.
Antigamente a língua de sinais era usada como segunda língua, mas agora é diferente. Agora tem o bilinguismo, tem a estruturação do português de uma forma mais correta. Então eu estou muito feliz agora que esse momento está muito bom para a gente. Mas eu acredito que vai melhorar, que os surdos vão ser bilíngues de verdade. E a gente vai morrer, vai passar tudo, mas vai estar tudo aí. Eu também acredito nisso. E eu fiquei sabendo que você tem um livro, né? Você que escreveu? Sim, sim, há muito tempo. O Som das Palavras? Como assim o som das palavras? Eu amo poesia. Eu escrevo e também faço em língua de sinais. É uma antologia de várias pessoas. A gente escreveu, são todos escritores surdos, a gente participou com esse livro na Bienal do Livro. E é um livro de poemas, foi publicado. Nossa, uau! E você pode mostrar um pouquinho da sua poesia, que é tão bonita? Posso sim. Tem uma poesia muito bonita que eu posso falar, que eu escrevi e também apresentei em língua de sinais. Acróstico da surdez. S de silêncio, U de união, R de respeito, D de diferença, O de olhos e S de sinais. Que a língua de sinais seja uma força verdadeira para vencer o silêncio das suas palavras, fazendo valer a sua identidade e que passe também a amar suas próprias palavras quando se transformam visualmente. Uau! Impactante, emocionante, profundo, né? Parabéns, muito bonito. E você tem um sonho, um desejo para o futuro? Você já pensou em alguma coisa? Eu tenho um sonho para que no futuro o surdo seja capaz de ser independente e que todas as pessoas sejam fluentes em língua de sinais. Parabéns. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar vendo você. Agora nós estamos chegando ao fim. Muito obrigada por ter assistido a nossa conversa com a Mônica, que é uma pessoa maravilhosa, muito forte, guerreira. Lutou muito pelos seus direitos e que ela sirva como modelo. Muito obrigada pelo seu exemplo e de mostrar que o surdo é capaz. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo Café com Pimenta. Muito bem. Agora você pode ficar à vontade e beber um cafezinho.